Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, escritora da trilogia O Sol Negro e professora do Método da Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje tem um assunto muito legal. Então, quem assistiu o nosso programa anterior, eu acho que esse é um complemento ao programa anterior. E quem não assistiu o programa anterior, você pode assistir depois desse, o anterior, porque eu acho que você vai entender a mensagem de forma mais completa. Eu aceito ser perfeito, assim como todas as luzes do firmamento. Eu aceito. Eu sou a divina presença do eu sou. Por isso que eu me aceito. Eu jamais me rejeito. Eu sou filha de Deus, do vento, de tudo que está aqui para me guiar e me servir. Eu estou aqui para ser o meu máximo melhor possível. Por isso eu aceito a perfeição, me aceitando como eu sou, saindo dessa contramão. Eu aceito ser perfeito. Eu sou una com as luzes do firmamento. Eu digo então agora, para ouvir a autoridade da sua psique, do seu ser, para ouvir as vozes que você lembra quando era criança, as vozes que falaram quando você adormeceu. Eu te estimulo a recuperar a coragem, a alegria e a expansão que você sentiu quando era criança, quando cada novo dia era um milagre a ser explorado e não havia autoridades para lhe dizer como explorá-lo. Eu lhe peço que redescubra sua maravilha. Olhe mesmo no mundo que você já conhece, tendo um ponto de vista diferente, onde não há autoridades, senão alegria e autoridade única do teu ser, onde o tempo não está separado de ti, porque somos todos uma unidade, humanidade. Veja, nesse momento onde você despertou a cada um deles, como você fazia quando era uma criança. Cada momento, um novo renascimento, uma nova e fantástica realidade, onde você teve seu lugar e parte para jogar onde os milagres eram seus e ressuscitaram da alegria fantástica do seu próprio ser. E o que lhe peço para fazer neste momento? Recapturar os momentos que existiam antes de terem sido educados. É de 7, né, Maria? Vamos falar um pouco sobre isso? Canalizado por Jane Roberts, 7, que eu gosto bastante, junto com meu querido Bashar, e outros também canalizadores que eu aprecio bastante, né? E eu uso sempre meus próprios filtros, né? Para todo o processo de canalização. Mas quando tem uma coisa tão poética e tão perfeitamente bem colocado, não importa se é canalizado ou não, o que importa é uma mensagem de recuperar a sua pureza, né? Porque nós fomos educados a acreditar em coisas que eram diferentes daquilo que éramos e somos na nossa essência. E isso nos tira da rota do processo do despertar, nos tira da rota do processo do crescimento, porque são feitos de credos e fatores limitantes, são jogos colocados nas nossas cabeças, religiosos, políticos, filosóficos, jogos de controle, para que você não se expanda e não assuma quem realmente você é, mas não nessa imagem figurada que você vê quando olha no espelho, e sim nesse eu integrado aqui embaixo, que eu não devo desprezar, com a mente superior, que em mim se manifesta e integra essa beleza de conhecimento que é estar na Terra vivenciando. Então, a primeira frase que ela coloca aqui é belíssima. Eu digo então, agora, para ouvir a autoridade de sua psique, do seu eu lá dentro, do seu ser que fala na sua orelha, para ouvir as vozes. Essencial, né? É essencial, Cris, né? Para ouvir as vozes que você lembra quando era criança, porque quando crianças nós somos sempre alegres, nós somos espontâneos, né? Ouvimos vozes às vezes
que nos fazem simplesmente saber que tudo é possível. Ninguém nos disse que não era possível. Aí estamos sempre com um sorriso na boca, a criança está sempre sorrindo, ela acha que tudo está bom, ela aceita aquilo que é da forma como é, né? Veja crianças em momentos de dificuldade, elas brincam com aquilo que têm, elas não choram como os adultos da mesma forma em uma situação de dificuldade, porque as crianças são sempre quem se adapta, sabe perder e depois sabe recuperar. E quando recupera, nossa, que felicidade. Então, as vozes que falaram quando você adormeceu, que nós ouvíamos aquilo que chamávamos de anjos, crianças ouvem os anjos, porque elas recebem muito mais a conexão. A conexão é maior. Aí, Seth continua, Jane Roberts, né? Através de Seth, diz: eu te estimulo a recuperar a coragem e a alegria e a expansão que você sentiu quando era criança, quando cada novo dia era um milagre ser explorado e não havia autoridades para lhe dizer como explorar. Porque você era criança que seguia o seu impulso, subia numa árvore, caía, tudo bem. Levantava, né? Voltava a subir de novo, porque ninguém lhe havia dito que não era Que não possível podia, né? fazer. Isso. E eu lhe peço que redescubra a sua maravilha, a graça de olhar o mundo com os olhos de uma criança, né? Olhe mesmo no mundo que você já conhece, sob um ponto de vista diferente, onde não há autoridades, senão a alegria e a autoridade única de seu ser. Onde o tempo não está separado em momentos, onde você despertou a cada um deles, como você fazia quando era criança, brincando até o dia acabar. E quando o dia acabava, você falava: mas eu nem brinquei ainda. Já, né? Mas em que momento, né, Maria? Em que momento que nós nos sentimos separados? Em que momento que houve essa decisão, né, de nos sentir separados? Porque houve algum momento, né, que nós perdemos a conexão com o todo. E como do criança, a gente está tão interligado no todo que a gente tem amiguinhos invisíveis e a gente conversa com o gato, com o cachorro, com o pato, com o coelho, e eles estão ali falando com a gente. A nossa imaginação nos traz conhecimento muito além do que nós temos hoje. Nós ficamos tão doutrinados pelo sistema que nós esquecemos de quem somos nós. E nós permitimos que houvesse essa separação. E aí, com essa separação, né, Maria, né, a gente começa a aceitar o envenenamento das águas, a fechar os olhos para a miséria, para a fome. Porque se nós olhássemos todos com olhos de criança para a nossa humanidade, nós estaríamos todos juntos, brincando e jogando juntos. Mas como adultos, nós nos tornamos o quê? Né? Pessoas marrentas, separadas, difíceis de lidar, sabe? Ao contrário de uma criança que briga e logo, logo ele está lá com o vizinho, com o amiguinho, brincando novamente. Isso. Mas como adultos, né? Até o ponto em que a criança perca essa pureza, essa inocência, que ela entende, então, por ser reprimida, por ser punida, por lhe dizerem que ela não vale nada, né? Por lhe dizer que, religiosamente, inclusive falando, que é um pobre pecador que tem que se livrar de seus pecados. Eu me lembro da primeira vez que me levaram numa igreja, né? E pequenininha, o padre falou que eu era pecadora, que eu tinha que me livrar dos meus pecados. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: eu não tenho pecados. E ele falou: tem o pecado original, você já nasceu assim, tendo que ser limpa do pecado original. Já joga a autoestima lá pro calcanhar, né? Então a criança que não for rebelde igual eu era quando eu era pequena, né? Que eu disse para minha mãe: eu não quero voltar aqui não, eu não volto mais, você pode vir, mas eu não venho. A criança vai então começar a se, peraí, a sensação de culpa, a sensação de restrição, a dúvida de se deve ou não fazer, a dúvida de ser capaz, a dúvida, novamente,
da punição. Tudo isso faz com que a criança mude o seu padrão, conceitos que vão inserindo, esses conceitos inserindo na cabeça dela, ela utiliza isso da mesma forma, em espelhamento, para com as outras crianças. Aí começam as brigas, começam os bullying, né? Que hoje estão maiores do que nunca. Então, isso tudo é porque as crianças perderam essa maravilha que nasce com elas, porque a sociedade, os pais, o meio, insere uma gama de culpa. E a primeira coisa é a culpa, né? Então, isso faz com que elas se infelizmente, percam. Né? Elas deixaram de... Uma coisa que é meio que religiosa também a culpa, né, Maria? Porque, como você disse, desde criança a gente é visto como pecador. Eu trabalhei como psicanalista um tempo e eu tive uma pessoa que fazia análise e ele tinha, já adulto, ele tinha muito medo do inferno. E ele tinha muito medo, principalmente quando ele começou a ser adolescente, a sexualidade começou, então, a mexer com ele. Ele dizia que era uma coisa do demônio, né? Até o dia que eu expliquei, eu falei, olha, se você tem um corpo e Deus te concedeu todo esse corpo, é para que você, né, faça uso dele com responsabilidade. Você está andando como um carro com o freio de mão puxado. Então, você imagina o desgaste que isso não dá na cabeça de uma pessoa, né? Pois é. É uma coisa até meio que demoníaca, né? No sentido. Sim, porque é uma inversão, né? É uma inversão total, né? A inversão... É claro que. Então, assim, eu acho assim que desde o começo colocaram para a gente que nós viemos de um pecado. Então, isso é para jogar qualquer cidadão lá para o abismo, sabe? Porque, nossa, se nós somos seres divinos, maravilhosamente divinos, estamos aqui numa jornada evolutiva nesse planeta, e para que a gente também deixe para a futura geração o nosso máximo, o melhor possível, né? Com acertos e erros, eu tenho certeza que se eu errar vai ser por ignorância, nunca, mas jamais propositalmente. Porque eu tenho que acreditar que as pessoas, a maioria, erra por ignorância. E acreditam nesse monte de baboseira pregado, um monte de religião, também por ignorância. Aliás, não é nem por ignorância, é pelo medo, que é pior das ignorâncias, né? Porque o medo, ele domina tanto a cabeça das pessoas que faz com que a gente deixe de viver a nossa parte mais fantástica, que é o lado mais ingênuo, mais puro, né? Mais humano. A tecnologia está nos dividindo, inclusive, né? Nesse momento, a gente vê que outro dia fui fazer uma reportagem na Paulista ali com a Lucimara e percebi que as pessoas não se interagem mais. A gente precisa se abraçar, a gente é humano, nós precisamos do toque, do carinho. As pessoas têm medo, né, Maria? Tem medos justificáveis, né, devido à situação em que vivemos, infelizmente. Esses medos existem. E, ao mesmo tempo, exagerados, muitas vezes. Duas mulheres no meio da rua com uma câmera na mão não vão te comer, né? Mas, mesmo assim, as pessoas têm medo de interagir, têm medo de se abrir, né? Infelizmente, é assim que funciona. Então, continuando, porque perdemos isso, então, continuando exatamente o que tem a ver aí deixamos de ver que a cada momento existe um novo nascimento, uma nova e fantástica realidade, onde você teve o seu lugar e parte para jogar. Então, nós deixamos de jogar esse jogo, como eu costumo falar para os meus alunos, né? E ficamos numa forma de defesa, que é o que você está falando. As pessoas se defendem, elas deixam de jogar, de ter as oportunidades de jogo e interação, que muitas vezes, numa parada para conversar com uma pessoa totalmente que aparece do além, é algo incrível. E se perde a chance, né, de uma troca que pode ser que você nunca mais veja essa pessoa, mas pode ser uma troca que ela diga as palavras que você precisava, ou até te dê um contato que você precisava. Então, a gente se fecha tanto que impede até as sincronicidades acontecerem por medo. Então, o medo que uma criança não tem, esse medo, até que lhe é dito que ele deva ter, né? Então, esse medo que nós temos imposto e por que a manipulação e os processos na sociedade hoje fazem com que isso seja uma ferramenta muito útil para o controle das pessoas, então ele é alimentado constantemente.
E as pessoas caem nesse medo. Existem momentos onde você deve se proteger, obviamente, usando a lógica, e existem momentos onde você deve se abrir. Só que as pessoas, boa parte, vive fechado o tempo todo, até aonde elas devem se abrir. Elas não querem se expor, têm dúvidas quanto ao seu real valor, que é o que eu mais vejo, né? Dentro até de alunos, etc. A dificuldade das pessoas estarem seguras de se exporem, né? De pegar um microfone e falar, de fazer uma troca de conversa, elas trocam com aqueles que elas confiam, mas elas não se abrem num outro processo, o medo de ser quem você é. Então, isso tudo é um processo de manipulação, restrição, condenação, que de fato surge e lhe tira o brilho de ser criança, nesse estágio que eu falo, que é o estágio ainda da pureza, né? Onde os milagres eram seus e ressuscitaram da alegria fantástica do seu próprio ser. Daí que a pessoa perde a alegria e ela passa a vida procurando formas de justificar ser feliz. E você não vai nunca conseguir ser feliz buscando formas de justificar a felicidade, porque a felicidade já nasce com você, em uma criança, né? Basta que você traga de volta essa criança. E aí diz ela, é o que lhe peço para fazer, recapturar os momentos que existiam antes de terem sido educados. E isso tem a ver com o programa anterior. A educação que está sendo colocada é tão de baixo nível, é tão de meio restritivo, é tão de baixo nível de informação e alto nível de confusão hoje, que as crianças estão mais confusas do que nunca. E os adultos, junto com isso, nesse processo de medo, crianças confusas, adultos com medo. Para onde vai nossa sociedade se esse jogo continuar sendo aceito, né? Então, e aí, sabe, Maria, o que eu penso é o seguinte, que é um momento de libertação da humanidade, é exatamente esse, de buscar resgatar a confiança de uma criança, a ingenuidade de uma criança no sentido amplo, de também de abrir mão dos julgamentos, porque as pessoas hoje não se relacionam mais com medo, porque tem um preconceito aqui de determinadas pessoas. Quando eu falo preconceito, é no sentido mais amplo, né, da coisa. Então, se abram, abram-se para novas oportunidades. Eu acho que isso que é legal, que a gente tem a flexibilidade da água, né, que permeia, né, e que vai abrindo caminhos, né, de uma forma bem legal, sem magoar, sem machucar as pessoas. E eu acho que toda essa ira que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, como aconteceu hoje, na realidade, é alguém muito medroso, que foi inserido muito medo, e que inverte esse medo e vira uma fúria, sabe, Maria? Na inversão, o medo, quando nós temos medo, nós também atacamos. Então, alguém muito medroso está usando aí desse medo, com algumas ondas aí psicotrônicas, do meu ponto de vista, né? Com certeza. Poder causar esse tipo de situação, né? E foi muito conveniente dentro da situação status quo do mundo que essas coisas aconteçam, elas são protegidas, são conduzidas, pessoas são escolhidas para que façam isso, e eu não tenho dúvida disso, né? Existe toda uma manipulação em torno disso. Depois sempre eles são assassinados, né? E dizem que eles se assassinaram, então, etc. Isso tudo é muito conveniente, faz parte do status quo. Então, a única forma de nós invertermos esses padrões é voltarmos a deixar que a nossa criança brilhe e não tenhamos medo de viver aquilo que somos e sermos quem nós somos, porque nós nascemos divinos e fomos corrompidos durante a nossa existência. Mas quem nos corrompeu não somos nós. Nós permitimos, mas enquanto éramos inocentes, agora que estamos despertos, então se torna uma opção. Voltarmos a ser criança ou continuarmos a ser aquilo que os outros querem de nós. Você, Cris? Eu penso, né, que é o momento da gente fazer uma aliança, né? Mente e coração, sabe? E começar a sentir com o coração e que haja essa conexão entre mente e coração para que a gente possa realmente, né, fazer esse planeta e deixar para esse planeta pessoas
e adultos melhores para o futuro aí, porque nós podemos frear tudo que tem aí, porque nós somos a maioria. Enquanto você não souber usar mente e coração aliados, a gente vai continuar nesse embate. É o medo que gera a guerra, é o medo que encoraja a guerra. Então está na hora da gente perceber isso. É o medo que coloca todas essas questões de roubo, de política. E sabe por que é o medo, estou dizendo, essa questão de corrupção, Maria? Porque a gente não tem coragem de mudar o que está aí. E para mudar o que está aí, você precisa saber quem você é de fato, precisa despertar para si mesmo. Porque o desperto para si mesmo, primeiro, tem que ter informação de boa qualidade, de fonte confiável, despertar através do conhecimento, e aí ninguém mais te pega. É isso que a Cris estava querendo dizer. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu quero comentar aqui, que eu fiquei muito feliz da gente ter feito aquela pauta, inclusive as pessoas gostaram muito que nós falamos no dia 23 de setembro, né? Isso. Então as pessoas vão colocando essas datas e eu acho que as pessoas já devem ter caído na real, né? Porque está na hora da gente parar de acreditar nessas papagaiadas, sabe, Maria? Está na hora de nós sermos mais maduros e dar energia, porque a gente doa energia para esse pessoal, vocês não entendem? A gente está doando energia para essas pessoas continuarem nos manipulando, sabe? Então, assim, o mundo acaba, de fato? Jamais, né, Maria? Somos eternos, energia indestrutível, né? Então, assim, é uma coisa tão absurda. Agora mudaram a data também, né? Então, assim, para quem está ganhando com tudo isso? Por que a gente não resgata aquele momento que a gente não tinha o medo de subir a árvore, né? Porque nós sabíamos que se a gente caísse, o máximo que ia acontecer era ralar um joelho, estava tudo certo. Ou de quando íamos andar de bicicleta, e como diz uma música, dói muito menos um joelho machucado do que um coração partido, né? Porque as inter-relações são as coisas mais difíceis da gente conseguir digerir, né, Maria? Mas a gente aprende. E o grande barato desse momento é o aprendizado. Aprender com a vida. A vida, a todo momento, está nos ensinando a ser gente, mais maduro, mais humano, o tempo todo. Eu acho que se você tiver essa sacada, você vai agir como uma criança, vai ver tudo de uma forma mais divertida, menos dura, né? Porque nós somos duras. E culpa mata mesmo, sabe, Maria? Culpa mata. Né? E para rir um pouquinho como crianças, que nós costumamos dar boas gargalhadas, você perdeu uma boa, Cris. O dia 23 de setembro foi o curso da tecnologia do som, que você foi lá no Instituto Freedom. Sim, lá. Você chegou mais tarde, né? Você não chegou bem no começo, assim. E você perdeu essa. O alinhamento do 23 de setembro existe, Cris. Me pegou, entendeu? Ele me pegou, aconteceu uma catástrofe ali logo no começo. É mesmo, Maria? O que aconteceu? Deu uma catástrofe logo no começo. A pegadinha ali do Faustão. Colocaram uma mesinha de vidro com uma almofada de cadeira mesmo. Sabe aquelas quadradinhas, fofinhas, retinhas, assim, de cadeira? Colocaram a mesinha de vidro, né? Do lado da mesa, que eu uso lá para fazer a transmissão. Você foi sentar. Isso. Só que aquela mesa não era um banquinho. E eu achei que era um banquinho. Então, lá, começando a aula, a palestra do dia, eu vejo lá, depois de, sei lá, uns 40 minutos de pé, eu dou uma olhada de cantinho, assim, não usei minha mente analítica, né? Eu só estava distraída com o que eu estava falando e tal. Aí eu olhei de rabinho, assim, tinha uma poltroninha. Você sentou? Não era banquinho, era uma mesa. Ai, meu Deus. Mas não aconteceu nada, né? Porque eu cheguei lá e você estava super bem, né? Nada, eu levantei na hora, mas me matava de rir, mas eu ri tanto. Mas você sabe como eu sou, né? Eu ri tanto. Você perdeu essa, Cris. Então, o eclipse me pegou, eu caí lá na frente da plateia, sentado no chão com a mesinha. Mas olha, você não perde nenhum momento, né? O bom humor, porque você cheguei lá, você estava ótima, né, Maria? Assim, sem nenhum problema. Tudo faz parte, né? Da nossa jornada aqui. Né? Tudo que o eclipse não, digamos, o alinhamento poderia ter feito comigo. Nós precisamos parar de nos projetar também no outro, né, Maria? Que a projeção é uma coisa muito ruim que nós fazemos, né? Eu acho que está na hora de
como humanidade, um pouquinho mais assim, né? É que ainda nem bebê cósmico nós somos, eu penso, sabe? A gente está ainda no nível 00 aí para o universo, mas estamos crescendo, né, Maria? Eu acho que isso que é importante. E eu queria contar uma coisinha sobre o medo, que eu acho interessante deixar registrado aqui, uma historinha muito rápida sobre o medo. A morte chegou para um rei de um reino e disse assim: vou levar 10 mil pessoas do seu reino. O cara falou: se levar 10 mil pessoas do meu reino, eu tenho só 40 mil pessoas do meu reino, você vai levar 10 mil pessoas? Aí o rei pleiteou com a morte que levasse apenas 1.000. Das 40 mil, das 10 mil que ele queria levar, levasse apenas 1.000. Aí morreu 55 mil. Aí o rei, nervoso, ele chega para a morte e fala assim: Dona Morte, a senhora não foi honesta comigo. Nós fizemos um acordo. A senhora levou 55 mil pessoas. Não. Olha lá. Tá aqui. Levei 1.000. O resto morreu de medo. Então é bom a gente ficar bem atento. E a gente entra nessas né, pseudo-tragédias que são criadas aí, nessas mistificação de fatos, né, para que a gente baixe bastante nossa frequência, que a gente não fique legal, sabe? E com isso, tem alguém absorvendo a nossa energia. Então, é bom a gente acordar e parar de doar a nossa energia e ficar no nosso máximo melhor possível. Esteja com você aí, pela eternidade, porque você vai ter que se aturar pela eternidade. Então, goste de você, ame a pessoa que você é, ame esse avatar que foi te concedido também, né? Do jeito que é. Goste de você. Você tem todas as possibilidades na mão. Deixe de ser um Deus inativo e torne-se um Deus ativo, porque essa é a tua função aqui na Terra, né, Maria? É porque não tem nada mais encantador. Jornada. Não tem nada mais encantador para atrair homens e mulheres, se alguém está procurando um romance, do que uma pessoa com brilho nos olhos, um sorriso na boca. Essa tem mais poderes do que a musa ou o rapaz bonitão ali da revista, porque esse sorriso e o brilho nos olhos encantam constantemente, porque um dia o corpo vai declinar, queiram ou não, mas o sorriso permanecendo e os olhos brilhando, ali estará um encanto eterno. Então você faz parte, né, Maria? Né? Faz parte a gente poder largar também de tanto também a gente viver cada momento nessa existência, né? E nem às vezes eu falo assim, a minha mãe é uma senhora de 82 anos e ela é super jovem de cabeça. Eu falei, mãe, existem jovens de 90 anos e velhos de 14, 12 anos, entendeu? Isso é verdade. Daqui, se a gente perceber que está tudo aqui na nossa cabeça e esses medos que são colocados são infundados. Eu me desliguei totalmente há muito tempo de televisão, sabe? Porque é uma tragédia, né? Tudo é tragédia. Porque tragédia vende. Isso. Vende e abaixa o padrão vibratório de toda a humanidade. Porque quando você tiver com o teu padrãozinho melhor, sintonizado com o teu eu superior, com o teu eu divino, aí ninguém pode com você, não. Essa é a não tem fase ruim. Você ultrapassa todas as fases, porque você vai ver. É apenas um jogo dessa Matrix. Que tudo isso aqui vai ficar aqui. Eternos, sabe? E aí vai ser legal, porque a gente vai participar de jogos melhores e em outros tempos, outros espaços, mas com mais maturidade, né, Maria? É como eu diria, os discípulos de Nero, da antiga Roma, sabem muito bem que o povo adormecido quer pão e circo. Então, enquanto você estiver preso a pão e circo, você não vai ter esse brilho nos olhos e também não vai se livrar do senhor medo. Vai estar dentro da estatística dos 55 mil que morreram de medo, né? Então, liberte-se disso e busque novamente sua criança interior. Para buscar essa criança interior, você tem que deixar de viver de pão e circo, com certeza. Maria, mais uma coisa, eu queria lembrar do garoto de 4 anos do Canadá, que há alguns anos atrás, o irmão, então, caiu dentro de um rio, né, congelado, eles estavam andando em cima do rio e quebrou uma parte, né, e o menino caiu, o menino de 8 anos caiu e o de 4 estava junto. E, de repente, o de 4 consegue, então, que era muito menor, tirar o irmão de dentro da água, que estava já congelando. Aí os bombeiros perguntam para ele assim, não tem lógica ele ter conseguido. Aí o Einstein, na época, que era vivo, diz assim, ele conseguiu porque não tinha ninguém lá para dizer que ele não conseguia, entendeu? Mas é bem e assim somos nós, né, Maria? Não somos assim. Exatamente.
Quantas das vezes as pessoas falam, eu não posso, eu não consigo, sabe? Você vai formatando sua cabeça como um computador mesmo. Acredite em você. Você é filho da criação. Se você negar isso para você mesmo, então realmente, né? Olha, faça a ligação aí, olha, tá aqui, ó. É só querer. Querer é poder, né, Maria? Usando o velho jargão aí, que teve até com Matrix, liberte-se do sistema. É isso aí. É bem por aí. Não deixa isso tomar conta, não, sabe? Porque o momento agora é de liberação e vitória na nossa jornada individual, nesse mundinho aqui das formas. E liberação com responsabilidade, né? Com tranquilidade para poder fazer a grande... As pessoas precisam adquirir conhecimento e informação. No pão e no circo não tem conhecimento e informação. É verdade. Tem que estudar, tem que buscar informações fora daquele nível controlado, e aí você vai conseguir despertar e saber realmente quem é você. Para isso, você tem que sair daquilo que a mídia te coloca, daquilo que te disseram que é a única verdade. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso próximo programa, que logo, logo a gente grava outro. Então, Maria, é uma honra estar contigo, né? E só lembrar que, e agradecer aos nossos internautas aí, que são mais de 4 milhões na nossa página. Se você curte o nosso canal, olha, Maria C. Pereira, se inscreve lá, no Cron TV. A gente compartilha mesmo, porque eu penso que compartilhamento de informações sérias é o que a humanidade precisa. De Pão e Circo já deu tudo que tinha que dar. Então, vamos falar sério para que todos nós possamos alavancar esse movimento pró-consciência real, né? E que você faça a sua viagem interna. E que você esteja com você, sepultura dentro, eternidade afora. Só você pode fazer isso por você, mais ninguém, né, Maria? Mas precisa de uma ajudinha para sair dessa fase de hipnose do Pão e Circo, né? Verdade. Depois disso, a pessoa pode andar sozinha. Então, isso aí, vamos juntos. Gratidão, pessoal. Gratidão, Maria Pereira. Uma honra estar com você em todos os programas. A honra é É minha. sempre um prazer enorme. E até o próximo Desperto, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Até logo, Maria. Até mais. Até o próximo Desperto. Tchau, tchau.